Bom dia, pessoal do ensino médio, do primeiro ano. Hoje nós vamos fazer aí uma aula de sociologia. Vou fazer uma revisão com vocês. Então, a forma como eu vou trabalhar com vocês é exatamente assim, né? Eu vou passar um vídeo, pelo menos, uma videoaula, pelo menos por semana. E dessa videoaula vocês terão um exercício que eu vou mandar aqui também. Tudo isso eu vou sempre colocar um link aqui no WhatsApp para vocês estarem entrando, tá? E aí hoje nós vamos fazer uma breve revisão, né? Lembrando que sobre essa revisão a gente assistiu o filme Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, né? Então aquele filme ele tem relação com isso. Eu até deixei uma descrição lá, quem não assistiu, por favor assista, para que você possa estar fazendo a atividade lá pelo Google Formulário, tá? Bom, eu vou então mostrar alguns slides aqui para vocês e a gente vai dando continuidade aí na nossa aula. Então, deixa eu dividir aqui com vocês o slide. Vamos lá. Aqui. Ok. Só que está na errado aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Então, vou começar por aqui, tá? Então, primeira coisa, relembrar alguns conceitos básicos, né, de sociologia que eu já tinha falado com vocês. O primeiro conceito é a questão da sociologia, o que é a sociologia, né, para que ela serve. Eu acho que é importante a gente saber disso. É importante que vocês saibam o que é a sociologia, da onde vem essa palavra e por que a gente estuda, né? Então, historicamente, a sociologia ela vai surgir lá no final do século XIX e com um sociólogo ficou conhecido como o pai da sociologia a princípio, chamado Augusto Comte, mas depois algumas ideias do Augusto Comte não vão ser muito bem vistas, né, pelas ciências sociais, vamos dizer assim, pela academia e tudo mais. Então, Augusto Comte hoje é uma pessoa que vocês não ouvem falar muito, tá? Depois nós temos aí Durkheim, Marx, Weber e Karl Marx, que vão surgir aí fazendo uma organização melhor do que nós chamamos de sociologia, e isso vai ser algo bastante interessante, vamos dizer assim. Bom, então o que que acontece, pessoal? É, e aí, vamos pensar na palavra sociologia, ela significa estudo da sociedade, né? E isso na prática, na realidade, o que que diz, né? O que que significa? Significa você ter um olhar diferente para aquelas coisas que parecem óbvias, tá? Então, olha só, aqui nós temos esse slide que mostra o olhar sociológico na sociedade, desculpa, na análise da sociedade. Então, assim, por exemplo, quando eu observo uma pessoa na rua, por exemplo, né, uma pessoa, um mendigo, por exemplo, né, qual o olhar que eu tenho desse mendigo? Então, a gente tem duas formas de olhar. Uma é o senso comum, aliás, nós temos várias formas de olhar, mas vou destacar duas. Uma é o olhar do senso comum. O que que seria o olhar do senso comum? O olhar do senso comum é justamente observar essa pessoa como todo mundo observa. Tipo, ele é mendigo, ele não deve ter se esforçado o suficiente, ele não deve ter tido uma boa família, ou ele não correu atrás, enfim, uma série de coisas que podem estar aí atrelado ao seu pensamento, né? Que você pode pensar. Só que todas essas coisas que você pensa a respeito desse mendigo, é, nenhuma delas você vai fazer uma análise mais profunda. Todas elas são superficiais. É um olhar muito superficial da situação. Né? Então, será que todos os mendigos que estão na rua têm a mesma história? Será que todos eles estão ali porque não tiveram oportunidades? E se de repente tiver alguém ali que fala assim, não, eu tenho uma família, minha família é muito bem de vida, mas eu acho que essa vida não é a que eu queria, né? E eu gosto disso aqui. Então, existe uma série de coisas que vocês podem observar e de repente,
começar a perceber que a sociedade ela é muito mais complexa do que um simples olhar superficial sobre ela. E é isso que a sociologia faz. Ela aprofunda esse olhar de vocês sobre situações, muitas vezes do cotidiano, situações normais, como essa que eu acabei de citar. Claro que essa situação é muito normal aqui no Brasil, acredito eu que em alguns outros países talvez não seja tão normal assim, né? Então, olha só. O primeiro passo para a construção de um olhar sociológico para a realidade é o estranhamento do cotidiano. Então, é justamente isso. Se para você é normal observar uma pessoa, por exemplo, um mendigo na rua, para você isso é, não, isso é uma coisa, né, corriqueira, normal, a gente vê todo dia. Então, o primeiro passo agora é ter um estranhamento sobre isso. É começar a olhar e falar, opa, será que é normal mesmo? Será que existe algum problema? É, uma observação que eu faço é que em 2004, mais ou menos, eu trabalhava já em São Paulo, pegava trem todos os dias, né? E via alguns camelôs ali. Em 2010 eu voltei a trabalhar em São Paulo novamente. Em 2011 eu fazia faculdade lá em São Paulo, tudo. E existiam também alguns camelôs ali no trem, né? Existiam camelôs no trem, existiam mendigos que estavam na rua. Se você andasse ali na Sé, você ia ver alguns moradores de rua durante todo esse período. Atualmente, recentemente eu fui eu fui até o centro de São Paulo e o que, que eu percebi? Primeiro, muito mais camelôs dentro do trem, né? E esses camelôs, pessoas diversas, né? Se eu pego os camelôs lá de 2004, de 2003, e de 2010, existia uma certa característica. Às vezes eram jovens, né? Homens, sexo masculino, tal. É, mulheres, normalmente mulheres mais velhas, né? Que estavam ali no trem e tal, vendendo coisas. Hoje você encontra pessoas de todas as idades, você encontra mulheres, moças, jovens, adolescentes, vendendo coisas no trem, né? E aí você encontra também muitos jovens, homens, né, adolescentes e tal. Você encontra pessoas mais velhas também. Então, assim, hoje não tem mais uma característica assim. E um número de pessoas muito maior do que existia naquela época. Então, e a mesma coisa, né? Quando você observa o número de mendigos na rua, você vai lá na Praça da Sé hoje, meu Deus do céu, né? Às vezes parece até meio que The Walking Dead, né? Tem gente para tudo quanto é lado, tem gente de tudo quanto é lugar ali, né? Então, assim, o que, que é um olhar sociológico? É você começar a observar isso, né? É você começar a pensar, nossa, mas olha só, né? Há 5 anos atrás eu passava aqui, não era assim, agora é. Uma pessoa da sociedade comum, uma pessoa que tem um olhar que nós chamamos de senso comum, ela não vai se preocupar com isso, né? Ela não vai se falar, normal, né? Infelizmente, isso acontece na sociedade. Mas e se essa pessoa que tem essa visão senso comum for viajar, por exemplo, para um país como a Alemanha, por exemplo, e chegar lá e perceber que lá não é tão normal assim? E aí? Será que isso não desperta algo na gente? Poxa, mas por que que na Alemanha então não tem tantos mendigos e aqui no Brasil tem? Né? Então, existe alguma coisa aí a ser pensado, a ser pesquisado, tá? Então, essa é a função do sociólogo, tá? Então, olha só, o olhar sociológico na análise da sociedade. A sociologia é uma ciência, né? Lembrando, sócio significa sociedade, logia, ciência, ou estudo, né, da sociedade. E o conhecimento científico não é construído com base no senso comum. Então, assim, uma coisa que eu preciso trabalhar muito com vocês aqui, né, esse ano, nós precisamos trabalhar muito, é, é realmente fazer com que vocês deixem de pensar, olhar as coisas como tudo é normal, como tudo, é assim mesmo, ou sempre foi assim, né? Então, uma das funções nossa aqui é justamente mudar esse conceito de que tudo foi, de que tudo é assim mesmo, de que sempre foi assim, de e daí, né? Não fazer, sem fazer nenhuma referência, mas assim, essa questão do e daí, do sempre foi assim, é assim mesmo. Por exemplo, se a gente pensa hoje na pandemia, né? Qual que é a visão do senso comum na pandemia? Ah,
as pessoas morrem mesmo, né? Não, não, não. Peraí, as pessoas morrem mesmo, mas ninguém até o ano passado, até, sei lá, agosto do ano passado, ninguém morria de Covid-19, ninguém morria de coronavírus. Hoje está morrendo e não é assim mesmo. É assim mesmo agora, de 6 meses, um ano para cá, né? Antes disso não era. Então, assim, é necessário fazer uma análise e perceber que, assim, não é que as pessoas vão morrer um dia, então tudo bem. Não é assim. É, porque, assim, ao mesmo tempo que eu tô achando isso super normal, tô achando isso, nossa, é assim mesmo, tranquilo, não esquenta a cabeça, eu vou pensar assim até ser um ente querido meu, até ser o meu pai, minha mãe, até chegar a mim mesmo, né? Então, isso precisa, por isso que mesmo quando não é comigo diretamente, eu preciso ter um olhar para isso. Preciso olhar, né, analisar e perceber. Por exemplo, na minha família eu tenho poucas pessoas que são ligadas assim, à área da saúde, né, de hospitais, de enfermeiros, médicos e tal. Mas e aquelas pessoas que quase que toda a família está nessa área, né? Como será que fica? Então, é algo assim que nós temos que ter esse olhar um pouco mais ampliado para essa situação. Bom, e aí vem uma outra questão interessante. Nosso olhar nunca é um olhar neutro, ele está sempre repleto dessas pré-noções que vêm do senso comum. Para lançar um olhar sociológico sobre a realidade, é necessário afastar-se dessa forma de observá-la, e é necessário um método. Então, assim, a sociologia, como ciência, ela tem um método, tem uma forma de você fazer, né? Tem uma forma de você olhar. Então, normalmente, quando eu converso com pessoas que não são da área da sociologia, né, que não sabem nada de sociologia, enfim, as pessoas elas têm o costume de falar assim, ah, mas essa é a minha opinião e eu penso assim e acabou, né? E aí que está o erro, né? A sociologia ela não é uma mera opinião, né? Ela tem que ter uma base científica. Assim como quando um cientista ele ou um físico ele vem e me dá uma teoria do porquê, por exemplo, se eu pegar esse objeto aqui, se eu pegar esse objeto e soltar ele, por que que ele cai, né? A física ela vai me explicar, olha, ele cai por causa disso, a gravidade e tal, vai ter toda uma explicação científica sobre esse objeto cair no chão. Nas ciências sociais também, né? Também. Então não é mera opinião. Ah, eu acho que assim acabou, né? Não é. Então isso é um ponto importante da sociologia. E para que exista essa, para que exista esse método, é necessário que haja estudo, é necessário que haja pesquisa, né? E é justamente o que nós fazemos aqui na nossa aula, tá? O conhecimento do senso comum é uma forma válida de pensamento, mas não é a única possível. Há, por exemplo, o conhecimento científico. O conhecimento científico parte do senso comum para olhar a realidade, mas ele sempre precisa ir além do senso comum. Então, o senso comum é uma forma de pensamento, né, que normalmente ele não quer um estudo mais aprofundado, ele vai sendo criado, pensado e, né, sem uma regra muito específica. Quando a gente pensa em conhecimento científico, em ciência, a gente precisa aí de método, de uma regra um pouco mais rígida. Tá? Então, olha só. Características do senso comum. Né? O senso comum, então, ele é imediatista. Então, olha só. Ele é muito simplista. Vamos pensar assim, como acabar com a criminalidade no Brasil? Vamos colocar a polícia para matar todos os bandidos. Ponto. Isso é uma visão do senso comum, total, né? Uma visão assim muito extremamente vazia. Então assim, matar todos os bandidos, isso acabaria com a criminalidade? Será? Né? Será que nós conseguiríamos fazer isso? Bom, aí é necessário, requer uma análise mais profunda, né? Superficial. É a mesma coisa que eu falei, né? Ou seja, quem fez um estudo para saber se matando todos os bandidos a gente resolveria o problema da falta de segurança no Brasil, por exemplo? Ninguém. O cara falou aquilo porque veio na cabeça dele a coisa imediata, superficial, né? Ou seja, rasa, ninguém estudou nada para falar isso, e acrítico. Olha só, uma forma de conhecimento acrítico, ou seja, não estabelece uma visão aprofundada que vê, do que vê.
não questiona o que é dito. Ou seja, eu estou aqui dando uma aula. Se você tiver um olhar sociológico da sociedade, né, da vida em si, é, talvez você olhe assim e fale, pô, professor, mas eu não concordo com alguma coisa aí que você está dizendo. E eu vou pesquisar e eu vou provar para você que você está errado. Cara, vai fundo, né? Vai, me questione, né? Corra atrás, debata comigo, né? Traga informações, né? Porque de repente, em alguma situação, eu até posso mudar de ideia. E eu estou aberto a isso. É claro que eu não mudo de ideia toda hora, porque isso também, né, é coisa de quem não tem uma firmeza naquilo que pensa, mas eu posso mudar de ideia, claro que eu posso, desde que você tenha um argumento forte sobre esse pensamento, tá? Continuando, uh, o olhar sociológico na análise da sociedade, características do senso comum. Ainda as características, né? Cheia de sentimentos, cheio de preconceitos. Isso daqui são dois pontos aí também muito importantes aí da gente observar, né? Muitas vezes nossa visão da realidade é excessivamente marcada pelas nossas emoções e as emoções normalmente tiram a objetividade da pessoa, pois são pessoais e não estão baseadas na razão. Elas podem nos fazer agir de forma irracional. Ou seja, pessoal, ai, tem muitos mendigos na rua, ai meu Deus, vamos lá, porque eu vou salvar essas pessoas, porque eu tenho muito amor e eu vou lá e levo comida para todo mundo e eu vou resolver o problema dos mendigos que estão na rua? Não, não vou. Eu não estou falando que você não deva fazer caridade. Deve, mas sabendo que, sociologicamente falando, a caridade não resolve o problema. Não resolve. Ela ameniza, ela é importante, mas ela não resolve. Infelizmente, existem muitas pessoas na sociedade que adoram fazer caridade, mas quando você fala em fazer um trabalho mais efetivo para que aquilo mude, para que mude a realidade da pessoa, as pessoas não gostam muito. As pessoas já acham que, pô, aí não, aí você está pegando pesado, aí também né, é demais e tal, enfim. É, ou seja, a caridade, ela é importante, ela ajuda, mas é uma ajuda extremamente rasa e momentânea, né? E 90% das vezes aí baseada em sentimentos, né? Ou seja, é, ai, porque eu fiquei com muita dó, porque me comoveu, partiu meu coração. E se você não visse aquilo, não ia partir o seu coração, não ia, né? E se você não tivesse uma noção daquilo, né? Ah, mas se eu não tivesse a noção daquilo, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você poderia, por exemplo, é, saber disso através da pesquisa, né? Eu não preciso passar lá na CE para saber como está a situação. Se eu fizer uma pesquisa, eu vou perceber isso, né? Ou se eu buscar dados de fontes como o IBGE, por exemplo, quantas pessoas vivem na rua hoje no Brasil. Você vai ver que existem pesquisas mostrando isso. E aí você vai ver que a questão é a mesma. Né? O fato de você não ver que a pessoa está ali jogada no chão, suja, passando fome, não significa que ela não exista. Né? Ela existe e ela está lá. Cheia de preconceitos. Ele também é muitas vezes repleto de preconceito. O preconceito é conceituar antecipadamente, ou seja, é a atitude de achar que já se sabe algo, sem realmente conhecê-lo, valendo-se de explicações prontas, repletas de juízos de valor. Portanto, a atitude preconceituosa em relação à realidade e a tudo que cerca é aquela da pessoa que julga sem conhecer, com base no que acredita que é ou no que deva ser. Então, assim, ah, eu acho que o cara que tá na rua, ele tá lá porque ele é sem vergonha, porque ele não gosta de trabalhar. Pé, visão preconceituosa, né? Totalmente preconceituosa. Você não sabe, você não conhece, você não perguntou, você não foi até lá, você não sabe. Você não fez um estudo, uma análise, você está falando aquilo que você acha da sua cabeça, que você nem sabe do que você está falando, para dizer a verdade. Então, isso mostra aí um olhar do senso comum, um olhar que não é um olhar sociológico.
tá? Aqui nós temos algumas imagens, né, que eu gostaria que vocês observassem e depois, na atividade que eu vou passar, eu quero que vocês, pelo menos, dê um título para cada uma dessas imagens, tá? Então, olhem, observem, né? E dê um título. O que, que você acha? Né? Então, a princípio, tá aí as imagens, né? E depois você vai observar e vai falar, olha, essa imagem tal, eu acho que é assim, né? Se você pegar essa imagem de uma varanda aí, né? Ela é muito interessante porque parece que ao mesmo tempo que a pessoa sobe, vai para um lugar, ela chega em uma outra, né? Num, um, outra, um outro formato de casa, enfim, essa das escadas, né? Também a escada está subindo ou está descendo, né? Enfim, tem um filme que também traz isso, fala um pouco sobre isso, um filme bem interessante, chama o Leonardo DiCaprio, a Origem, né? Então o filme A Origem fala um pouco de sonhos. E se você observar essas imagens, né, você vai perceber que é interessante porque no nosso dia a dia, na vida real, né, quando a gente está, né, acordado e tal, fazendo as coisas, a gente normalmente tem uma visão comum da sociedade. Quando você sonha, às vezes aparecem umas coisas meio loucas, assim, né? Umas imagens parecidas, às vezes, com essas que estão aí. Então, e o engraçado é que no sonho nada a gente acha estranho, né? Tudo parece que é normal, e, enfim. Mas observem, depois a gente vai fazer uma atividade sobre isso, tá? Bom, é, então seria essa a nossa aula de hoje, falar sobre o olhar sociológico, né? Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais falando sobre Durkheim e Karl Marx, tá? E aí, deixa eu sair aqui isso. Então aí a gente vai falar sobre Durkheim, Karl Marx e tal. E então na próxima aula aí a gente vai dar continuidade. Eu vou deixar uma atividade lá para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, né? O meu WhatsApp ele está aparecendo aqui, tá? E ele também está aí, né, no grupo da sala, né? Meu e-mail também eu vou colocar aqui, vou deixar se vocês quiserem mandar alguma coisa. Mas o ideal é que vocês mandem tudo pelo formulário Google, tá? Então lá pelo link que eu vou mandar no grupo de WhatsApp, tá bom? Um abração a todos, até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau.